Lo que voy a hablar con vosotros hoy es fruto de mi vivencia, de mi vida como hija de inmigrante y de misionero, como madre como madre misionera, criando hijos entre culturas. Mis hijos fueron criados en España, la mayor parte de su niñez y adolescencia, y después parte también en Portugal y en Estados Unidos. Entonces son multiculturales. Entonces, también voy a empezar a compartir con vosotros la pantalla. Vamos ver aquí. Por favor, me avisen se estão vendo. Estão vendo na pantalla? Se vê? Ah, ok. Graças, hermano Rafa Siqueira. Hermano Rafa, ¿es brasileño? No, costarricense. El apellido tiene cierto parecido. Parece. Bueno, hermano. De corazón, gracias. sí, de corazón. Está Sí. bien. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra caminada con este tan importante tema para nuestro tiempo actual. Vamos ver si consigo poner la pantalla completa. Sí, ahí está. Todo lo que voy a estar hablando hoy está basado en un libro, Famílias em Direção ao Campo Misionero, de Janet Susan Greenwood. Ella fue misionera por muchos años en Brasil, trabajó en Centro Evangélico de Misiones y trabaja hasta hoy día. Hoy está en Inglaterra y trabaja junto a MTB, el movimiento de Sim Brasil, y es autora del libro que a su izquierda tiene un símbolo, CTC Bolivia. Este es el logo del Chicos de Tercera Cultura que estamos implementando a través de Comiban para todos los hijos de misioneros. La idea es formar grupos de interés, grupos de apoyo, de soporte para todos los hijos de misioneros bolivianos, fundamentalmente, pero también hijos de misioneros que están en Bolivia, misioneros que están en Bolivia y también necesitan de ese cuidado. Bueno, sigamos aquí, vamos ver aquí. Muy poca atención está sendo dada, ou ha sido dada quanto ao preparo del hijo del misionero, ¿no? Muy poca atención. Y esto vemos con mucha pena, porque solamente de un tiempo, como 10, 12 años más o menos, en Brasil ha empezado, aquí de América Latina, creo que Brasil fue el primer país que empezó con trabajo de cuidado de hijos de misioneros. Cuando yo estaba en España con mis hijos, en la década de 90, não havia esse cuidado. Assim que, infelizmente, quando estávamos quase saindo, indo em direção a Portugal e Estados Unidos, começou aí em Espanha, com Guille, um trabalho de acampamentos para hijos de misioneros. E, por certo, mis 2 hijos maiores puderam participar, mas solamente de um campamento. E, bem, e vamos ver, então, só falar um pouquinho de minha experiência. Hoje veo, tristemente, não? Mis hijos já são homens, tenho 3 hijos adultos, 2 são papás, um é solteiro todavia, e principalmente meu hijo maior le ha afetado muchísimo a vida fora del contexto del entorno de donde ha nacido. Y este cuidado es muy importante porque es importante en el sentido psicológico, emocional, dar es como una
um abraço, vamos dizer assim, não? E vamos então entender um pouco quem é este hijo de terceira cultura. Os hijos de terceira cultura, eles não somente são hijos de missioneros, mas também hijos de jogadores de futebol, hijos de empreendedores, de políticos que saem de seu país, de diplomatas, todos aqueles que saem de sua cultura e vão a uma outra cultura. E por que se chama assim este nome, não? Chico de terceira cultura? Quem é este hijo? É um ninho, ou uma niña, ou adolescente que cresce em uma cultura que não é a cultura de seus padres. É uma cultura de um novo país e é chamada terceira cultura porque ele não está nem na cultura de seus papás, pero tampouco está de lleno en el novo país. E vamos passo a passo compreender um pouquinho. ¿Me están escuchando, hermanos? Sí, todo se Hola. escucha bien, pastora. Adelante, misionera. Ay, muchas gracias, gracias. Bueno, solo volver aqui um pouquinho. Quem é este hijo de terceira cultura, não? Então, é um niño ou niña que cresce que não é a cultura de seus papás, por um período significativo de tempo, em los anos de seu desenvolvimento. Não é tanto como um jovem, porque o jovem já, se os padres vão ao campo missioneiro com filhos jovens, que já têm 18, 19, 20 anos, eles já estão com sua formação, já estão formados em seu caráter, vão adquirir traços da nova cultura, mas isso não vai interferir tanto em sua formação, como se fosse de um ninho ou de um adolescente. Principalmente em los anos de seu desenvolvimento. E esse chico de terceira cultura vai ter experiência cultural variadas, não? E pode também que seus papás são de 2 países diferentes. Por exemplo, pode que a mamá seja boliviana e o papá de Burkina Faso, como vemos o missionário que falou, que se apresentou ao começo, não? Em meu caso, meu papá era de Moldávia e minha mamá brasileira. Então, eu fui criada entre essas 2 culturas. Meu papá falava russo em casa, mas não falava com minha mamá, porque ela não sabia falar russo. E ele tinha costumbres de Moldávia, mas se adaptou à costumbre brasileira. Fui criada entre 2 culturas. E, no caso, por exemplo, há casos eu estive falando com o irmão Alejandro, que está em Nepal. Ele é da cultura quechua. Sua esposa boliviana, eles são bolivianos, mas tem rasgos ou algo forte da cultura quechua, que é uma outra cultura junto com a cultura boliviana. Então, tem suas características e seus filhos estão aí, estavam em Índia, agora mesmo estão em Nepal. E os filhos vão crescer com rasgos da cultura boliviana, da cultura quechua e da cultura nepalesa. E hindu, de Índia também, mas mais bem agora em Nepal, não? Então, este hijo de terceira cultura é esta mescla. E ele está em meio das culturas. Este chico, esta chica, vive em um mundo transcultural. Transcultural, essa palavra significa que sobrepõe sua própria cultura. Não é monocultural. Monocultural são todos aqueles que nasceram, por exemplo, em Bolívia e han vivido toda a sua vida em Bolívia. Agora, há aqueles que viveram sua vida em Bolívia, mas sua mamá é quechua e seu papá descendente de espanhóis. Então, se está vivendo entre 2 culturas, é um chico ou uma chica transcultural, porque tem
más de un aspecto cultural en su formación. Y este chico, ele observa culturas diferentes, observa aspectos diferentes de cada cultura, se relaciona com cultura, com aquelas que conhece e vive, convive aí com elas. Aproveita parte de cada cultura. E tem também grados de pertencer. Pode ser que ele esteja mais cerca da cultura quechua que da cultura hispana. Pode que esteja mais cerca da cultura nepalesa que da cultura de seus papás de Bolívia. Pero não se sente parte de nenhuma, não é dueño de nenhuma delas. E aqui há um dibujito que expressa graficamente, não? Como funciona esta terceira cultura que chamamos. Por que terceira cultura? Digamos que a cultura 1 é o gris clarito de seu papá. A cultura 2 é um gris mais mediano, que é a cultura de la mamá. E o chico, o niño, e eles vão para uma terceira cultura, eles vão para outro país, e o niño cresce como uma mescla da cultura de seus padres e tem uma terceira cultura. Ou pode também que a cultura 1 seja a cultura de onde vem toda a sua família, e eles vão para uma cultura 2, por exemplo, saem de Bolívia e vão para a Espanha. E os niños crescem nesta mescla de culturas, de los padres e de onde estão, e formam sua própria cultura. E isso traz impacto, produz em sua vivência, em sua identidade. Esse ninho vai crescendo, e ele vai absorvendo e vai vivenciando situações, não? E por isso, eles são diferentes. Os chicos de terceira cultura, por as experiências em outro contexto, que os demais niños e adolescentes de sua própria igreja local. Por exemplo, quando estávamos em Espanha, meus filhos cresceram, meu pequeno tinha 1 ano quando fomos à Espanha, estivemos 13 anos em Espanha. Quando saímos de aí, ele já tinha quase 15 anos. Então, a primeira niñez, chamada, não? Primeira infância, a primeira niñez, a parte da adolescência, o começo da adolescência, passou allí, em Espanha. E cada vez que íamos a Brasil e visitávamos as igrejas, e eles se sentiam muito raros. Era uma mescla de emoção, porque quase não falavam português, entendiam, mas não falavam. Em casa, meu marido e eu falávamos português, pero os chicos falavam só em espanhol. Pero cresceram escutando o português. Quando chegamos a Brasil a primeira vez, os abuelos diziam, não entendo nada que esses niños falam, não entendo. Era difícil a comunicação. E muitos desafios. E vemos aqui que há algumas características, não? E isso eu saquei de um livro de Andy e Débora, que em espanhol significa "Tu sabes que és um hijo de missioneiro quando..." Então, algumas coisas que identificam a um hijo de missioneiro, em particular, ou a um chico de terceira cultura em um quadro mais amplo. Não consigo contestar a pergunta de onde eres, porque é de muitos lugares. Não sei se sou de Espanha, se sou de Portugal, se sou de Estados Unidos. Habla 2 ou mais idiomas, mas não consigo deletrear nenhum. Anduvo em avião antes de saber caminhar. Sua história de vida usa muito a expressão e depois nós fomos para e depois e luego. Prefere nunca dizer hola, para nunca ter que dizer adiós. E isto veio hasta hoje dia. Mi hijo del medio tem 31 anos
Y hasta hoy es así con las amistades. Él dice, sabe, yo sé que las personas van y vienen por mi vida. Esto ha sido toda mi vida y va a seguir siendo. Yo no me gusta a profundizar mucho las amistades porque sé que luego ya no estarán más, ya vendrán otros. Entonces es algo muy difícil de un chico que es criado toda la vida en la misma casa, tiene los abuelos, los tíos, tiene sus mismos compañeros de escuela, tiene las mismas, pasa por la misma carnicería, la misma panadería, el mismo lugar, el mismo, todo siempre monocromático, ¿no? Como si fuera. Pero un chico de tercera cultura no tiene una parte aquí, tiene otra aquí, se siente mal cuando pronunciam palavras estrangeiras que são mal habladas, sabe todo sobre viagens em avião e aeroportos, conhece os aeroportos, sabe arreglar maletas, tem necessidade de cambiar de casa depois de estar em um mesmo lugar. Isto, incluso os missionários, eu como, para mim, incluso isso é muito difícil. Se eu estou muito tempo na casa, já começo a pensar em cambiar. A uma hora, porque toda a minha vida estou cambiando, cambiei quase 30 vezes, em mais de 9 países hemos vivido, e cambiei mais de 30 casas, então é difícil para mim estar em um lugar muito tempo. E os filhos de missioneiros são assim. Suas casas estão distribuídas por los continentes, tem coisas sujas em toda parte. Cambiar de casa significa ser maletas. No tienen la vivencia de familia extensa, como abuelos, tíos. Y esto es un dolor muy grande, hermanos. Eso es muy difícil. Yo me acuerdo que mis hijos lloraban mucho, principalmente el mayor. Decía, ¿por qué nosotros no podemos estar cerca de nuestros abuelos? ¿Por qué tenemos que estar tan lejos de nuestros primos? En Navidad solo ganamos un regalo. E meus amigos da escola ganham 10, 15, porque têm tios, primos, e é uma festa, um montão de gente, e nós só os 5 aqui, papá, mamá e os filhos. Esse é um ponto de forte dolor. E é importante que sepamos isto, para depois, ao final, vamos ver o que podemos fazer como igreja, o que podemos fazer para dar suporte a esses chicos e essas chicas. Bueno, sempre os chicos de terceira cultura estão de mudança. Eles absorvem aspectos da cultura sem dar-se conta, porque os patrões culturais são coisas que vamos vivenciando, casi que não nos percatamos. Bueno, estou assimilando este patrão cultural, ou agora aqui. Não, é algo que instintivo, é como respirar. Vamos assimilando aspectos da cultura passo a passo. Eu me acordo, agora mesmo estou em São Paulo, porque vinimos por um período aqui, dezembro já volvemos a Cochabamba, onde é nossa casa. Pero estamos em la casa de um de mis hijos, e outro dia fui a um restaurante, e quando entrei, disse, provecho. Pero aqui não é costume dizer isso, e as pessoas me miraram como que dizendo, quem é essa rara? Em Bolívia é costume dizer quando chega ou quando sai, dizer provecho. Pero aqui em Brasil, não. A gente não habla nada quando entra no restaurante. Não habla nada, nada de provecho. Pode que suene um pouquinho falta de educação, não, para vosotros, mas é costume. É um patrão cultural. E eu já estou, bueno, vai ser 4 anos que estamos em Bolívia. Estou assimilando. E comecei a rir-me, e meu marido me disse, mira, aqui não é Bolívia, aqui não se diz provecho. E eu não me havia dado conta. Assim é, assimilamos a cultura sem darmos conta. E o chico de terceira cultura pode conviver entre várias culturas. Em um mesmo dia, pode estar em la casa por la mañana antes de sair ao colégio. Então, está vivenciando a cultura de seus papás.
Después sale, va a jugar en la plaza, va a estar con sus amigos y está asimilando la cultura del país. Y tiene la tercera ahí, que es la cultura de la escuela, que puede que sea una escuela internacional, que ahí ya va, es otro aspecto, y por eso también muy importante, ¿no? La orientación que siempre damos y se da a los misioneros para que estudem, averiguem bem antes de sair ao campo missioneiro como vai ser essa questão educacional de seus filhos. Se os filhos vão estudar em uma escola de la cultura ou de um colégio internacional ou vão estar em outro país estudando, tudo isso é muito importante porque vai interferir diretamente em la conduta e la formação deste hijo de misioneiro. Bueno, hay impactos que sufren, que producen, ¿no? Cuando este niño sea adolescente o joven, cuando sea, ¿no? Podrá tener dificultad en comprender quién es, de dónde vino, a qué lugar pertenece. Y tengo 3 hijos, ¿no? Que les comenté. Mi hijo de 32 años, Gabriel, es papá de una niña de 3 años. Tiene luchas tremendas, porque hasta hoy día él lucha, ¿cuál es mi lugar? ¿Dónde es mi lugar? ¿A qué lugar pertenezco? Y tiene muchas cosas que no están resueltas en su corazón con respecto a identidad, con respecto a pertenencia, con respecto a familia, y sufre hasta hoy. Y claro, nosotros también como papás sufrimos, ¿no? Porque vemos que, infelizmente, cosas que hoy sabemos, cuando ellos eran pequeños, no sabíamos. Hoy hay cuidado de hijos de misioneros, hay equipos que trabajan con los niños, preparo de pré-campo, incluso la familia del hermano Augusto Orellana, que está aquí, no sé si está en esta sala o está en otra, pero sus hijos participaron de un proceso de pré-campo. Como preparar los chicos para recibir lo nuevo que vendrá, como prepararles para enfrentar el campo misionero junto con sus papás. Hay entrenamiento. Los hijos también, entrenamiento, claro, según su edad, según su característica, necesitan recibir ese entrenamiento de pré-campo. ¿Qué van a enfrentar? ¿Qué van a conocer para hacer frente a ese desconocido? ¿No? Y hay algunas variables, hermanos, que esto es algo también muy serio, que influyen como este impacto, como este cambio va a afectar la identidad, el desarrollo de este niño, de esta niña. Por ejemplo, variables, tiempo que permanece en contacto con otras culturas, edad, porque si un niño tiene de 0 a 4 años y está en una cultura, el impacto es muy diferente, muy diverso de aquel niño que está entrando en la adolescencia. Mi hijo más pequeño, cuando fuimos a Estados Unidos, estaba casi cumpliendo 15 años. Y fue una experiencia dramática que vivió. Si supiéramos, nunca salido de España en este entonces, porque él tuvo depresión por 2 años, porque fue criado en España, todos sus amigos crecieron, él creció en España, la gente es muy afectuosa en Andalucía, no sur de España. Entonces él creció con sus amiguitos desde parvulito, siempre los mismos amigos, la misma casa, casi 13 años. Y cuando fuimos para Estados Unidos, otra cultura, sin saber hablar inglés, los otros 2 más grandes, uno ya tenía 18, no fue afectado, se adaptó muy fácilmente.
pero el pequeño, que tenía 14 para 15 años, fue fuertemente impactado negativamente. Tardó 2 años para adaptarse. Entonces, eso también aconsejamos a los candidatos a salir al campo misionero, que evalúen bien los cambios, que tengan en cuenta la edad de sus hijos. Es mejor salir al campo misionero mientras los niños son más pequeños, hasta 9, 10 años. A partir de 11 años ya empieza a ser difícil la cuestión de la adaptación cultural. Bueno, otra variable, la actitud de los padres frente a lo nuevo. El ambiente familiar juega un papel muy importante y decisivo en la adaptación cultural, emocional de los hijos. Si en la casa hay un ambiente de aceptación, de acogida, de amor, de comprensión, los hijos van sobrellevando mejor las intempéries y las diferencias culturales. Habilidad para lidiar con crisis también. Y me está diciendo que mi internet está inestable. ¿Me están escuchando bien? Sí. Muy bien, pastora. Siga nomás. Muy bien, gracias. Ambiente de acogida y protección que hemos hablado, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos con este hijo que entró en depresión? Estábamos muy pendientes de él, todo el tiempo cerca, todo lo que podíamos estar cerca de él siempre, acompañándolo, ayudándolo, para que él pudiera seguir hacia adelante. Y gracias a Dios pasó, pero fue un tiempo de mucha dificultad, muy triste. La cuestión de las amistades también, ¿no? Solo volver ahí. Las amistades también es otra variable que los chicos puedan tener. Si están estudiando en un colegio nacional del país donde viven, ambientación y más adaptación cultural. Y esto facilita mucho. Pero si están estudiando en un colegio internacional, entonces es otro problema, porque aparte de tener la cultura donde los padres están trabajando, los chicos están en un colegio de otra habla, de otro idioma, con otra cultura dentro del colegio. Y esto también es un factor de más presión y más estrés. Bueno, la experiencia de vivir entre culturas presenta muchos desafíos. Y yo voy a nombrar por lo menos 6, creo que el tiempo me va. Son bueno, aquí en Brasil son 9:37, ahí son 8:37, me alcanza. Primeiro, ser bilíngue ou poliglota, favorável à globalização, abre puertas como trabalho, peligro, bueno, por um lado, abre puertas, por outro, há peligro porque os filhos, como já têm domínio de outras línguas, podem passar por presumidos, arrogantes. Então, há que lidiar e trabalhar muito com os filhos nesse sentido, não? Para não dar não passar esta imagem de presunção, de arrogância. Também tem facilidade de entender outras culturas, normas culturais. Há aspectos de cada cultura, irmãos, que são muito sujos, muito pertinentes à sua própria subcultura, dentro de uma mesma cultura. Por exemplo, eu vivo em Cochabamba, os de Santa Cruz têm outra cultura, todos estão dentro de Bolívia, mas cada um tem seu aspecto cultural como de uma maneira muito diferente. Os que são, por exemplo, de Quillacollo, que estão a 13 quilômetros de Cochabamba, têm uma cultura bem particular em alguns aspectos que de los cochalas, pero vivem cerca, pero aún assim têm suas próprias idiosincrasias, não, de sua particularidade. Agora, os chicos de terceira cultura vão absorvendo todo isso. E cada câmbio requer adaptação. Cada vez que há câmbio de país,
é uma adaptação cultural, social, climática. Quando fomos a Bolívia, meu marido e eu, já agora em la terceira idade, não? Eu tenho 60 anos, meu marido 64. Quando cheguei a Bolívia, tinha 56 e meu marido 60. Claro, foi muito difícil a adaptação cultural. O clima, apesar que Cochabamba parece um pouquinho o clima com São Paulo, pero muito mais seco, muito mais alto. Eu tive que passar como um mês em cama. Estuve enferma hasta que meu corpo empezara a adaptar-se. Então, isso implica, claro, quando tu vas como na família, nós fomos só os dois, mas se for toda a família tem que passar por essa adaptação. Por isso é um estresse, porque os papás não estão exentos de ter esse choque, que chamamos de choque cultural. Toda a família passa por isso. Hasta que chegue a assimilação, a aculturar-se e conseguir começar a entender a maneira de ser daquele povo, isso leva um tempo, por lo menos como mínimo um ano, mínimo, de 1 a 2 anos, é o período de adaptação cultural. E então, claro, toda a família está bajo esse estresse, e muitas vezes os papás não percebem que os filhos estão passando por situações problemáticas, porque eles estão bajo um forte estresse emocional. E aqui há, por exemplo, alguns exemplos chistosos, não? Há culturas que depois de comer de buena aceptação, que deem um erupto, pero há outras culturas que isso é uma catástrofe, isso de maneira nenhuma pode ocorrer. Há culturas que se quitam os sapatos para entrar na casa, pero outras, isto pode parecer algo muito forte. Agora, em la pandemia, hemos provado em Bolívia, não? Muitos hemos quitado os sapatos para entrar nas casas, pero esto é mais próprio da cultura oriental. Por exemplo, chistes, bromas, tipo de roupa, música. Então, por exemplo, um adolescente que está adaptado em uma cultura, quando vuelve a sua terra, ou a terra de seus papás, casi não entende, a gente faz chistes, bromas, e eles não riem, porque não entendem. Tipo de roupa, a roupa já não está na moda como as chicas aqui usam, e eles vêm com as roupas de onde estão. Então, há essa situação de incômodo, Músicas também, aqui agora a música que toca é esta. Essas são as películas. Apesar que, vou dar uma pequena ressalva, estamos em um mundo globalizado. Isto, antigamente, na época como 10 anos, 15 anos atrás, a questão da globalização não era. Então, por exemplo, tardava muito tempo de uma cultura para outra, no mundo, de um país para outro, a chegar uma costumbre. Agora não, por a questão da internet, por a questão das redes sociais, em questão de segundos, uma moda pode estar aqui em Brasil, estar allí em Ásia, estar em Europa, estar em África, por o tema da globalização. Então, agora já não está tão forte essa questão, não? E, claro, há que ter em conta que há diferença entre a cultura popular e as normas culturais. E o CTC, o chico de terceira cultura, pode encontrar dificuldade entre o que é de la gente, de seu grupo, de uma parcela, um grupo da sociedade, como de valores culturais que estão impregnados naquela cultura, que já são de muitos e muitos anos. Então, há dificuldade de assimilar isto, não? Fazer essa diferença.
Bueno, a questão também de entender, déjame ver aqui que outra cultura significa entender. O que significa entender outra cultura? Significa entender as pessoas que vivem naquele lugar, pensar como o povo pensa, não ter prejuízo, porque observe e entende uma situação antes de ter a conclusão. Então, por exemplo, lo que estou conhecendo, já vão para quase 4 anos, mas não compreendi totalmente a cultura boliviana, todavia não, há muitas coisas que necessito compreender. Pero já não tenho prejuízos, porque antes, por exemplo, veia uma chica haciendo pipí en la calle. Y esto me dejaba, wow, qué horrible, qué. Pero después fui a entender que esta familia, cuja niña está haciendo pipí en la calle, es una familia que viene de las montañas, que viene del campo. En el campo no hay baños, es diferente la situación. Entonces, no existe esta, es un patrón cultural. E muitas vezes nós juzgamos segundo nossas gafas culturais, não? Nossas gafas culturais. E necessitamos quitar nossas gafas e poner a gafa cultural do povo que estamos servindo. Isto significa entender outra cultura. E os chicos de terceira cultura muitas vezes têm que poner várias gafas ao dia. Quita a gafa da cultura de seus papás, põe a gafa da cultura onde estão, depois põe a gafa de sua própria cultura que está aí com seus irmãos, e é um exercício intenso. E também entender outra cultura significa ter grande capacidade de compaixão, paciência, porque saber que o outro é diferente de mim, que não há uma cultura que seja melhor que a outra. Minha cultura brasileira não é melhor que a cultura boliviana, nem a cultura boliviana é melhor que a cultura brasileira. São culturas diferentes. E nessa diversidade é que está a beleza. E aí necessitamos de compaixão para ver segundo o que a pessoa está vivenciando, não vive. Bueno, temos que ir mais rapidito. Outro ponto de los 6, não, que significa que estamos falando estes 6 pontos. Que 6 pontos são estes? Os desafios de viver entre cultura. O terceiro ponto é sentir-se estrangeiro no país de seus papás. Os CTC são chamados camaleones culturais. E têm dificuldade de sentir-se em casa. E seus papás muitas vezes não compreendem por quê. Pero por quê? Não, eu quero volver onde estava. Pero por quê? Pero os padres têm toda uma herência cultural que os filhos não têm. De música, de comida, de muita coisa. E podem falar o mesmo idioma, mas com muito acento. Não? Quando meus filhos chegaram ao Brasil, não pareciam brasileiros, porque não têm cara de brasileiros. E tampouco tinham o habla de brasileiros, eram tenidos como estrangeiros, com um acento fortíssimo, e o pequeno nem falava português. E tus filhos, por exemplo, se há missioneiros aqui no grupo, pode que também vão enfrentar essa dificuldade. Quando chegue a Bolívia, a gente vai pensar, ui, este niño, esta niña é tão raro, ele habla de uma maneira rara, ele não saluda os ancianos de uma maneira respeituosa, ele não disse proveito quando está comendo, a gente, que niño mais desagradável. Pero não é porque este niño não foi criado nessa cultura. Então, muitas coisas da cultura ele não vai perceber. Podem falar o mesmo idioma, pero não compreender as questões culturais. Tem dificuldade de entender o humor da gente, os chistes
vuelven a usar la lengua del país cuando están a solas, y esto pasó mucho en mi casa, hermanos, cuando estábamos mis hijos solo, hasta hoy día, cuando se juntan los tres, solo hablan español, no hablan portugués, porque el español es el español sin acento, el español andaluz, de Andalucía, de España, no hablan portugués. Algunas veces meten ahí el inglés, también hablan algunas cosas en inglés, pero si hay una persona que habla en portugués, ellos ya no hablan español, hablan solo en portugués. Y así, necesitamos conocer esos chicos, esas chicas, porque si vamos trabajar para apoyarles, para dar soporte como iglesia, necesitamos conocer lo que pasa en sus mentes. Son rotulados por ingenios ineptos, desconocen la cultura y la historia, ¿no? Por ejemplo, de Bolivia, muy poca cosa saben. Tienen mucho deseo de tener un hogar. La pregunta más difícil para los chicos de tercera cultura es ¿de dónde eres? Y una vez un chico de tercera cultura contestó así: yo soy una mezcla de todos los países donde viví. Donde mi familia está, allá es mi hogar. Y eso es muy fuerte. Los papás son la referencia para estos chicos. Y si los papás no están, estos chicos están completamente perdidos. Muy difícil, muy difícil. ¿Dónde están? ¿Será que nos alcanzará tiempo de seguir esto? Vamos ver. Las raíces. Las raíces están en su familia, se adaptam a todo lugar e a ninguno a la vez. Parece mais uma planta com raízes aéreas. Hermano, por favor, quantos minutos tenho? Porque se concedo, já vou partir para casi a conclusão. Temos 10 minutos mais. 10 minutos, está bem. És nómada global. A família tem papel muito importante e a igreja que envia é mais difícil involucrar-se. Aí é outro tema que é passível de outro dia, uma charla. Qual é o papel da igreja? Como a igreja pode dar suporte para a família missioneira, não? E os filhos de missioneiros têm muito medo ao rechazo, porque eles se sentem diferentes. Sentem muitíssimo medo. Sempre que vêm a um lugar, eles têm que adaptar-se, começar tudo de novo, fazer novas amistades, novos colégios, novos tipos de roupa, nova alimentação, todo novo. E criar vínculos. E tudo isso traz muito temor, muita incertidumbre. Conhecem muitos mundos, pero cada vez que chega a um novo lugar, é muito difícil outra vez começar. E a gente não tem muita paciência. A gente, ao começo, é novidade, pero depois não está muito. Esse chico sempre com as mesmas histórias, quer estar contando histórias, e já estou harto. A gente não tem muita paciência. Outra coisa fuerte, as pérdidas, sentimento de pérdida traz muitíssimo dolor. Pérdida de sua casa, de seus juguetes, de la família, abuelos, tios, pérdida de amigos, de escola, pérdida de animais. E isto traz sentimento de muita frustração, rabia, dolor, luto, duelo. Necessita ser processado. E isso pode levar anos para sanar. Como les comentei, este meu filho de 32 anos todavia tem muito dolor. E muito dolor com respeito a Deus. Ele está apartado agora mesmo. Ele mais pequeno, justo o que teve depressão, ele vai ser pastor, tem chamado missioneiro, está em seu último ano de seminário. Nunca se apartou. Mas o maior se apartou, porque atribuiu todo o dolor que viveu no campo missioneiro, todas as situações, experiências, muita coisa atribuiu a Deus.
Misionera, tenemos 5 minutos más. Bueno, e agora, então, vamos, já estamos indo para, graças, irmão, passando para a nossa conclusão. Bueno, pérdida também ai, onde estou aqui? Pérdidas de elegir quem quer ser. Muitos rechazam a fé de seus padres, infelizmente. E a igreja tem que estar também preparada para dar suporte a esses chicos que vendrão depois de uns anos, estarão na igreja, estarão de regresso. Sentem que foram forçados a aceitar e não tiveram eleição. Claro, os filhos acompanham os papás, não elegeram essa vida. E por isso há muitas coisas difíceis de aceitar. Conclusão que podemos ter, o CTC ele é transcultural, entende culturas, tem um processo mental diferente de alguém que é monocultural, que está solamente na cultura, seu processo mental é diferente, é um cidadão do mundo globalizado, não é um enfermo, ele é simplesmente diferente, é saudável, tem ricas experiências, tem experiências preciosas, não é alienado, pero necessitamos, como igreja, ajudar a esses chicos a hacer frente aos desafios, dificuldades, decepções, brindar-lhes amistade sincera, abraço fraterno, preocupar-nos com o cuidado de los hijos, em seu bem-estar físico, emocional, antes que salgam ao campo, mientras estão no campo e quando vuelven del campo. E, por certo, aqui termina a nossa apresentação. Eu queria deixar um desafio, um reto a los hermanos que estão presentes. Bueno, somos 45 participantes nesta sala. Se alguém tem desejo de trabalhar para dar apoio a los hijos de misioneros, depois, por meio del hermano Rodrigo, podem entrar em contato comigo, porque estamos formando grupos e vamos dar capacitação no próximo ano, como Comiban, para como trabalhar com misioneros, como fazer grupos de niños, grupos de adolescentes, grupos, como brindar-lhes este suporte, este apoio que tanto os chicos, os hijos de misioneros necessitam. Se tu tienes carga, necessitamos muitíssimo apoio, irmãos. Estamos apenas começando este ministério em Comiban, Bolívia. Há muitos desafios. Já hicimos alguns grupitos de pré-campo, mas tem um começo e um meio e um fim, já terminou. E, claro, cada vez que vêm novos missioneiros que vão ao campo, vamos fazer este pré-campo com os filhos. Mas há necessidade de fazer grupos com os niños e niñas que estão em los campos, não com seus papás. Mas não temos, hasta agora temos só 2 pessoas. E necessitamos componer pessoas que possam apoiar, dar suporte na área de informática, tecnológica, de dibujos, que vamos escrever material, dibujos bem alusivos, bem interessantes. Então, quem tem este dom na área artística também é muito bem-vindo. Se tu eres um médico ou enfermeiro, se tu eres psicólogo, qualquer profissional pode aportar muitíssimo neste trabalho de cuidado com hijos de missioneiros. Me pongo a vosso servir, a vossa disposição. Que Deus les bendiga muitíssimo.